Olá a todos, bem-vindos de volta. O próximo painel tem como tema Planetary Health 2021, que será mediado pela professora doutora Ana Paula Tavares Magalhães, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Os painelistas convidados são professora doutora Aline Martins de Carvalho, da Faculdade de Saúde Pública USP, e professora doutora Nicole de Paula, do Global Health Asia Institute. Muito obrigada, Daniela. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, minhas colegas de painel. Agradeço pelo aceite do convite. Muito boa tarde a toda a audiência. Parabenizo, na pessoa do professor Moacir, toda a organização desse evento. Eu sou Ana Paula Tavares Magalhães, eu sou professora associada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, do Departamento de História, mais precisamente, daqui da USP. E eu sou também Vocês me ouvem? Sim? Sim? É só porque, às vezes, a gente tem alguns problemas. Eu quero dizer, antes de chamar as minhas colegas aqui presentes, eu queria falar algumas palavras a respeito da saúde planetária. Muito obrigada, Beatriz. Vocês vão me dizendo se cai ou não. Saúde planetária é um campo científico e um movimento global. Dedica-se a estudar os impactos de mudanças ambientais globais, antropogênicas, ou seja, causadas pela ação dos seres humanos, sobre a saúde humana. E também a propor alternativas que levem em conta a ação colaborativa entre pessoas e instituições, a combinação entre saberes tradicionais e a ciência moderna, o equilíbrio entre o bem-estar humano e a preservação de todo o seu entorno, conscientes de que, afinal, fazemos parte do mesmíssimo ecossistema. A humanidade obteve expressivos ganhos na saúde pública em indicadores tais como mortalidade infantil, expectativa de vida. Mas, ao mesmo tempo, nós perturbamos gravemente os sistemas naturais da Terra. Mudanças ambientais antropogênicas incluem perda e alteração da biodiversidade, mudança do solo e da cobertura do solo, do uso do solo e da cobertura do solo, poluição global, mudança climática, esgotamento de recursos naturais, mudanças nos fluxos biogeoquímicos. Essas mudanças no ambiente afetam nossa saúde e bem-estar severamente e comprometem décadas de ganhos na saúde pública. Impactos na saúde humana incluem doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, doenças infecciosas zoonóticas, como, por exemplo, a própria Covid-19, má nutrição e insegurança alimentar, exposição a substâncias tóxicas, resistência antimicrobiana, efeitos na saúde mental, insolação, deslocamentos forçados de populações, conflito civil e traumas. De acordo com o relatório da Rockefeller Foundation, Lancet Commission on Planetary Health, de 2015, hipotecamos a saúde das gerações futuras para obter ganhos econômicos e de desenvolvimento no presente. Tudo está conectado. Todas as áreas da atividade humana e o planeta. O planeta está doente e nós, portanto, também estamos. Alcançar a saúde planetária demandará uma grande transição, na qual todos nós deveremos aprender a fazer quase tudo de forma diferente. Temos que mudar como produzimos e como consumimos alimentos, produtos manufaturados e energia. Como construímos nossas cidades e como nelas vivemos.
como gerenciamos nossos recursos naturais e nossas paisagens, e as histórias que nós contamos sobre o nosso lugar no mundo, a nossa relação com a natureza e o que significa viver uma boa vida. Precisamos de objetivos, termos e visões de futuro comuns. A Aliança Saúde Planetária, Planetary Health Alliance, conta com mais de 200 instituições em mais de 70 países. E o nosso próximo encontro será recepcionado pela USP e acontecerá, eu peço especial atenção a isso, entre os dias 25 e 30 de abril do ano de 2021, no formato online. Suas palavras de ordem, Bridging Communities, resumem o ideal de articulação global em torno do bem-estar partilhado. A Pró-Reitoria de Pesquisa, que eu represento aqui hoje, e também o Grupo de Saúde Planetária do Instituto de Estudos Avançados da USP, do qual as três fazemos parte, encontram-se à frente dessa iniciativa. E nós atentamos também, peço também especial atenção a isso, para o evento de saúde planetária que vai acontecer entre os dias 15 e 16 de dezembro, para o qual todos estão convidados. Compreender os conceitos em torno da saúde planetária e reconhecer a necessidade de realizar a grande transição são os primeiros passos para a transformação emergencial de que o nosso planeta necessita. Ao público deste evento, em cada uma de suas áreas há elementos de saúde planetária e, portanto, a possibilidade de ação. Do serviço público à iniciativa privada, da ciência básica à produção de tecnologias, das ciências atmosféricas às ciências humanas, das engenharias à nutrição. Convidamos a todos a conhecer as nossas iniciativas e a engajar-se em nossos projetos. Sem mais, eu passo então a palavra, conforme nós combinamos, em primeiro lugar, à professora Nicole de Paula, fundadora da Women Leaders for Planetary Health. Nicole, a palavra é sua. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigada, Ana Paula. Olá, Aline, um grande prazer estar com vocês aqui. O nosso grupo é realmente representando o Grupo de Saúde Planetária da USP. Eu estou falando da Alemanha hoje, então boa noite aqui e boa tarde. Eu estou também, além de fundadora dessa organização, que é uma empresa social que chama Women Leaders for Planetary Health, que é o Mulheres Líderes para a Saúde Planetária. Eu sou também pesquisadora aqui no Instituto de Estudos Avançados em Sustentabilidade em Potsdam, na Alemanha. Então, é um prazer contribuir, falar com vocês e trazer esse tema ainda mais fortemente para o Brasil. Ana, você fez um excelente resumo do conceito. Eu vou expandir um pouquinho no que você está falando e ilustrar com alguns gráficos, mas o mais importante é que talvez a gente deixe um tempinho para o debate aqui. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Se der algum problema, vocês, por favor, me avisem. Ok, screen sharing. Estão falando que o host disable participant screen sharing. Tem alguns momentos aqui, as questões técnicas, né? Será que se alguém estiver me ouvindo, eu puder compartilhar? Agora eu acho que eu vou poder. Obrigada. Certo. Então, vocês estão me vendo aqui, né? Ótimo. Então, vamos deixar nós três aqui. Gente, essa importância da saúde planetária, o que eu gosto bastante é tratar como se ela fosse uma espécie de bússola que pode nos guiar aí o que é o desenvolvimento, o que significa, né, progresso nessa parte, principalmente em um momento que a gente está visualizando tanta recessão e tanta dificuldade e muitas dúvidas, não só técnicas, tecnológicas, mas quase que existenciais, né, Ana, que você comentou. Existe um problema também filosófico de como a gente, né, se vê no mundo. Então, eu vou continuar. Apesar dessa nota de problema que a gente fala bastante, né, os acadêmicos, a gente é sempre muito bom em trazer todos os problemas, mas falta o lado da solução. Eu acho que hoje a gente vai trazer algumas pistas importantes sobre isso. Então, de fato, hoje a gente poderia dizer que é o melhor dia para estar vivo, né? A Ana comentou sobre esses indicadores que a gente tem aqui,
por exemplo, quando você vê que qualquer indicador que a gente acaba usando, os ganhos, principalmente na saúde pública, eles são muito significativos, né? Então, a gente fala bastante de mortalidade infantil, expectativa de vida, são diversos, claro que esse progresso ele não é de forma homogênea, né, mundial, mas principalmente em redução de pobreza absoluta, foi um avanço muito grande. Então, por outro lado, a gente, no grupo, né, quando a gente fala de saúde planetária, também dá para pensar, será que hoje pode ser, talvez, o pior dia para estar vivo? Existe aí muito desconfiança, né, às vezes, sabendo o que vai ser para as futuras gerações se a gente continuar trabalhando e se desenvolvendo e não pensando nessas questões que a gente chama de saúde planetária, que vão muito além do Covid. Então, esse momento, o que a gente chama de grande aceleração, né, esse crescimento exponencial de população do PIB mundial, ele é bem significativo, principalmente no pós-guerra. E aí, os nossos padrões de consumo, para ter justamente esse progresso que a gente vê em saúde pública muito significativo, ele tem uma relação aí direta com o consumo de recursos naturais essenciais, que dão, na verdade, a base, né, da nossa existência para o nosso bem-estar. Então, aqui são só alguns exemplos, esse slide, desculpa, está em espanhol, aqui uma coisa América Latina. Então, você vê que esse progresso ele teve um custo para o nosso meio ambiente. E aqui esse gráfico também mostra bastante como esses sistemas naturais em queda drástica, né? Porque, por exemplo, também grandes, onde você vê o aumento de produtos químicos, não só a gente fala muito da crise dos plásticos, mas quando a gente analisa microplásticos, né? Muito invisível aos olhos, a gente vê que eles são presentes aí. Não tem, acho que uma parte no mundo, até pesquisadores chegaram aí na parte mais profunda do oceano, que é quase ali numa escuridão absoluta, quase sem vida, existe ainda, a gente acaba achando esse tipo de produtos criados. Então, existe aqui um desenho engraçado, porque a gente, né, acho que a Aline vai falar muito mais da questão de segurança alimentar, mas quando a gente vai ao restaurante, você não sabe mais que tipo de coisa está aparecendo aí nos nossos pratos. Então, essas transformações, né, que tem muito a ver com o nosso meio ambiente, têm impactado não só países em desenvolvimento, mas essas doenças que a gente fala de não transmissíveis, né, não communicable diseases aqui, como doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, doenças crônicas respiratórias, muitos também, por exemplo, a gente não pode esquecer poluição do ar, né? Não é uma coisa que é somente lá na China, né, em Beijing. Hoje, aqui eu moro na Alemanha, são diversas cidades com problemas de altíssimo poluição do ar e que traz, né, doenças, matando aí por volta de mais de 7, 8 milhões de pessoas por ano. Então, essas doenças, essas não transmissíveis, eles acabam fazendo parte de 71% dessas mortes globais. E claro que existem custos para isso, não existem custos talvez morais, sociais, claro, mas econômicos muito evidentes, e aí a Organização Mundial de Saúde, que projeta esses 47 trilhões de dólares nos próximos 20 anos, só com esse tipo de doença. Então, essas mudanças no ambiente, elas sim afetam o nosso bem-estar, é o que a Ana comentou, e são diversas áreas da saúde que podem fazer parte dessa discussão, né? Eu falei das doenças cardiovasculares, as infecções, doenças que acabam, novas doenças, né, infecciosas. O Covid é um exemplo específico agora, mas não é o primeiro exemplo. A gente estava na Ásia, que muitos com a epidemia do SARS, ou no Oriente Médio, de MERS. Então, existem outros exemplos claros de que essas que a gente chama de doenças zoonóticas, né, de patógenos aí que pulariam dos animais para os seres humanos, que são vetores. Mas, por exemplo, com mudanças de clima, a gente sabe que existem novos tipos de vetores, a gente sabe no Brasil, o caso de dengue é muito evidente, mas de mosquitos que acabam vivendo em lugares que não existiam antes, e que doenças que não apareciam em regiões, talvez com clima né, não tropical, claramente, acabam também sofrendo com isso. Então, obviamente, existem muitos links entre saúde humana e meio ambiente, e até hoje nem sempre eles estão tão claros.
Então, a saúde na Planetary Health Alliance, a Aliança da Saúde Planetária, que tem sim aí presente mais em 70 países hoje, eu acompanhei desde o começo, ela foi lançada em 2016, então faz 4, 5 anos quase que a gente está nesse assunto, e é muito interessante ver como esse tema avança tão rápido, e a paixão que os grupos, né, e movimentos sociais mesmo fazem também, que não é só a parte da ciência, né, é da gente poder disseminar essa informação. Então, essa definição aqui eu trago em inglês, porque é o que está nesse relatório que a gente comentou, que cria e que marca o começo do que a gente chama aí talvez de uma nova disciplina, com a Lancet Commission e com a Fundação Rockefeller. Então, a verdade é que não existe saúde sem uma saúde, um meio ambiente saudável. E é nesse fato que a gente chama de antropoceno. Esse impacto, como a gente estava falando da grande aceleração, tem a ver com o que seria saúde pública hoje, como pensar a saúde pública na era do antropoceno, onde as pessoas, né, os seres humanos, a gente tem uma força aí quase mais potente do que forças geológicas. Então, isso acaba sendo, de fato, novo. Aqui, só para trazer no contexto desse ano, na pandemia, foi interessante que desde 1970, essa organização que acaba, né, investigando aí qual a capacidade da Terra de renovar os nossos recursos, a gente sabe que a gente não tem essa capacidade. Então, existem vários modelos e cálculos dizendo que para o nosso atual padrão de consumo e desenvolvimento não sustentável, a gente precisaria aí de 1,6 planetas, que claramente a gente não tem. Então, isso mostra claramente. Porém, aqui, se vocês forem ver, em 2020, teve uma redução com essa paralisação completa que a gente viu aí no ano da pandemia. A gente só ganhou, na verdade, 3 semanas, né, nesse cálculo aí ou seja, se parasse tudo, a gente tem muito trabalho para fazer para recuperar aí o tempo perdido. Então, achei interessante quando eu acabei publicando um texto que está depois também no ISS, nessa organização, que perguntava, no começo da pandemia, existe um grande debate, que muitos grupos, né, de movimentos ativistas, talvez na área de clima, dizendo, será que não é bom, porque agora a gente não está produzindo, era exatamente isso que a gente precisava. Mas, na verdade, 2 pontos que eu acho muito importante a gente marcar é que esse movimento de clima que a gente viu muito também agora com a juventude sendo tão expressiva, ele não pode ser dissociado desse movimento de saúde planetária e de saúde geral. Muitas vezes as pessoas acabam vendo como coisas distintas, e acho que a gente está aqui nesse painel para trazer essas agendas e combinar essas questões, né? Então, é claro que mesmo que mudança climática não deixa de ser um movimento de saúde por questões de direitos humanos, né? A gente está falando de grupos que são mais vulneráveis. Então, ninguém estaria feliz em ter menos poluição, menos emissões de gás carbônico, se ao mesmo tempo que tanta gente com tanto sofrimento. Então, houve também esse movimento de otimismo quando começaram a aparecer os animais, a Terra está respirando. Mas talvez a maneira mais inteligente da gente ver isso é de combinar essas crises, né? E é por isso que a gente começa a falar agora não de uma pandemia, de uma sindemia, porque a gente não pode falar de obesidade, de desnutrição, sem falar de mudanças climáticas. A Aline vai falar muito mais sobre essa área de nutrição. São coisas conectadas. No caso específico da América Latina, foi interessante ver aqui como a Covid resulta numa maior recessão que a região pode ter nesse século, causando aí uma contração de 9,1% do PIB regional, segundo a OCDE, são os dados recentes, mas acho que, né, a gente ainda vai verificar, ver o quanto que isso vai realmente acontecer. Então, um problema com aumento significativo no número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, aí são 45 milhões, número de extremamente pobres em 28 milhões, que para 96 milhões no total. Então, a gente sabe que isso tem crescido fortemente e a gente tem que tomar cuidado para que não se avance, então, que a gente volte para um modelo econômico quase que por uma questão de desespero, né? E perder esse elemento estratégico e holístico de que a gente tem que viver dentro de um padrão ali sustentável, a gente fala das planetary boundaries, né, que tem que ser ali, seguras para o nosso desenvolvimento.
O problema é que a gente tem visto aí também na América Latina, o Brasil um caso específico de usar esse momento não para fazer decisões estratégicas e de longo prazo. Aí quando a gente fala de investimentos, né, do Green Deal aqui na Europa muito forte, de ter uma decisão política de liderança em que não vamos ter um retrocesso. Claro que vai haver retrocesso econômico, mas se a gente puder investir e ter soluções inovadoras, eu acho interessante esse evento hoje, que, na verdade, trazer esses atores diferentes. Precisamos ter business, né? Precisamos ter pesquisadores, precisamos ter gente de todas as esferas para evitar que haja ainda mais desregulamentação e que esse momento de degradação ambiental piore. Eu queria aproveitar para trazer essa questão da desigualdade. A América Latina não deixa de ser da região mais, né, o Brasil, um dos países mais desiguais que existem. No mundo, a gente sabe que um dos problemas eu gosto de ter uma professora que comentando, estamos todos sobre a mesma tempestade, mas não no mesmo barco, né? Então, assim, tem gente aí com uma canoa, tem talvez gente atravessando essa tempestade num iate. Essa figura de que um mar turbulento e cada um ali se virando como pode, é muito verdade, porém eu quero ressaltar essa questão de gênero percebida muito, que já existia, assim, para você investir em soluções de sustentabilidade, existem aí todas as organizações têm requisitos importantes para a questão de gênero, né? Num projeto, para ele ser aprovado, ele precisa ter alguns requisitos ali de mais igualdade nesse aspecto. Porém, a gente viu que durante essa pandemia nunca foi tão importante falar sobre isso, né? E às vezes, talvez, na América Latina, por questões de normas sociais, culturais, ainda não é tão bem visto, ou às vezes a prioridade dada a esse tema é muito baixa, só que a gente sabe que tem impactos econômicos, morais, sociais para a sociedade como um todo. Então, no caso da pandemia específico, quando a gente tem ali 70% dos profissionais na linha de frente de resposta ao Covid, sendo um grupo feminino, a gente sabe quem está se expondo mais de maneira ali direta, né? As mulheres que acabam trabalhando mais no setor informal da economia acabaram perdendo seus trabalhos mais rapidamente. Sem falar aí do aumento de violência doméstica, que é uma questão que não é, lógico, um problema também em todos os países, o que é muito absurdo, né? A gente ter que chegar e falar sobre esse ponto, mas que ficou muito visível quando as mulheres não podiam sair de casa e tendo ali que conviver com seus agressores dentro de poucos metros quadrados. Então, esse tema de desigualdade e saúde planetária, ele é muito conectado. Então, aqui, novamente, reforçando o que a Ana comentou, essa colaboração para a gente ter, para que a saúde planetária seja realmente essa bússola, ela não pode ser tratada só por climatólogos, por biólogos, por cientistas naturais. A gente precisa realmente desse movimento social, precisamos das artes e humanidades, de educação, não só no nível da universidade, mas começando ali lá atrás. Aqui na Alemanha é muito interessante ver como essa transformação vindo muito de jovens, né? Pessoas que acabam pressionando as suas universidades para incluírem, principalmente na área de medicina, eu tenho visto bastante aqui, como esses jovens acabam pressionando para que se entre no currículo discussões sobre saúde planetária, sobre mudança climática, porque isso tem sim um impacto no trabalho que eles estão fazendo. Então, aqui eu queria voltar, será que eu consigo? Sim. Então, uma frase, uma reflexão para a gente talvez debater, que é essencial para a saúde planetária, essa crença, né, de que o ser humano ele só pode ser saudável se realizar suas atividades dentro desses limites físicos que garantem a saúde dos nossos ecossistemas, e que é realmente aí o pilar da nossa existência e bem-estar. Então, talvez a Covid-19 ela pode ser percebida como uma crise, mas também como uma oportunidade. Eu deixo como uma pergunta para vocês, reforço esse convite, né, Ana? A gente tem trabalhado bastante enquanto Comitê Global, organizando pela primeira vez esse evento de saúde planetária vai ocorrer num país em desenvolvimento, sediado pela USP. O primeiro encontro foi em Harvard, nos Estados Unidos, depois em Edimburgo,
aqui na Europa, e depois Stanford, novamente nos Estados Unidos. Então, acho que é um ótimo momento para que a nossa sociedade no Brasil também se engaje muito fortemente nesse debate. Muito obrigada, e espero que a gente continue essa conversa também aí por outros meios. Obrigada. Muito obrigada, Nicole. Desculpa, problema aqui com o microfone. Muito obrigada, Nicole. Daqui a pouco a gente volta para debater um pouco da sua fala, extremamente importante, inclusive de um ponto de vista de dar a conhecer o que é saúde planetária. E assim tentar engajar mais pessoas. Eu já fui ganha, então... eu passo, então, sem mais, a palavra à Aline Martins de Carvalho, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Aline, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada, Ana, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com a Nicole, discutindo, né, a planetária. Acho que é algo muito importante num evento desse porte, com esse público, acho que é uma discussão extremamente relevante. Então, eu sou nutricionista, né, como a Ana comentou, sou professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e coordenadora do Sustentária, que é um núcleo de extensão da Faculdade de Saúde Pública que promove alimentação sustentável. Então, eu vou falar um pouco sobre, né, sobre essa linha aí de alimentação sustentável. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim? Tá. Bom... Então, para falar um pouco, né, de como que essa alimentação sustentável, ela se dá aí com, né, como que são as relações com a saúde planetária. Então, eu trouxe aqui algumas figuras para vocês, né, que na primeira mão que a gente olha, assim, essas figuras, muitas vezes a gente pode não ver as relações entre elas, né, a gente olha, por exemplo, a obesidade e desmatamento, ou mesmo coronavírus e desperdício de alimentos, ou a cidade de Nova York e o preço do arroz aí, que a gente teve uma alta nos últimos tempos, né? Então, a gente olha essas figuras e fala, o que será que tem de comum entre elas? E, na verdade, elas têm muito em comum. Elas são, na verdade, principais ações aí dos sistemas alimentares, né? Que são todos os atores e ações que acontecem desde a produção dos alimentos, até passando, né, pela venda, pelo consumo, descarte, e o impacto que isso tem, né, na nossa saúde e no meio ambiente. Então, toda essa parte de produção de alimentos e consumo de alimentos, ele vai ter um impacto na nossa saúde, né, aumentando o risco aí para excesso de peso, para epidemias como a do Covid, também um impacto no meio ambiente, a gente sabe, né, de desmatamento de áreas para se colocar pastagens, de desperdício de alimentos que já utilizam uma grande quantidade de recursos naturais, e também, né, em questões socioeconômicas, né, de que a forma em que a gente produz e consome tem impacto no preço, tem impacto na formação e de como a cidade se dá, né, e aqui trouxe também um pouco do que a Nicole comentou, né, da sindemia global, que a forma em que a gente produz os alimentos e que a gente consome os alimentos nos leva a essa sindemia, que então é uma junção de diversas epidemias, de obesidade e desnutrição, muitas vezes até no mesmo corpo, né, pessoas que têm um excesso de peso, mas que também têm deficiências nutricionais, ao mesmo tempo em que a gente tem mudanças climáticas, né, então aqui trouxe a foto de um local com uma menor quantidade de água, um reservatório de água com uma menor quantidade de água, a gente passou alguns anos atrás aqui em São Paulo, né, por rodízio de água, revisamento e tal, porque não tinha quantidade de água suficiente, e também de desmatamento, que é muito comum, a gente olha aí no jornal, né, todos os dias, com notícias sobre o desmatamento. Então, a relação entre o jeito que a gente produz alimento, que a gente come, é totalmente vinculado com essas características, né, com doenças e também com o meio ambiente. Então, eu trouxe só para vocês um exemplo de gases de efeito estufa, né, que é um dos indicadores, né, uma das medidas quando a gente avalia impacto no meio ambiente, e aqui a gente tem os diversos setores que contribuem com essa emissão de gases de efeito estufa no Brasil no ano passado. E a gente vê que a agropecuária, ela está aqui em torno de 25% de todos os gases, e mudanças de uso da terra, que é principalmente desmatamento, né, que muitas vezes é também para a produção de alimentos, é responsável por 40%. E se a gente vai olhar a agropecuária, a gente vê que grande parte aqui
setor agropecuário, o que mais emite é a fermentação entérica. O que é isso? Que são os animais, né, as vacas, os bois, quando eles consomem as gramas e digerem, libera muitos gases de efeito estufa. Isso tem um impacto importante nas mudanças climáticas do planeta. Então, a gente sabe aqui que no Brasil, a pecuária ela é um dos setores da economia que mais tem relação, né, com as mudanças climáticas. E aí a gente pensa até, né, no nosso consumo de carne, né? Será que a gente consome muita carne? Então, trouxe aqui para vocês alguns dados de consumo do brasileiro, dados da pesquisa de orçamento familiar de 2008, mostrando que os alimentos que a gente mais come, né? Então, arroz, feijão, frutas, verduras, legumes, e aqui a carne vermelha, né? Principalmente a gente come carne de boi. E aí, então, a gente olha, até comparado com os outros alimentos, a gente acha que até é pouca, né, quantidade, comparado com arroz e feijão. Mas, na verdade, o consumo de carne vermelha pelo brasileiro, ela é bem alta, né? 80% da população consome além das recomendações internacionais. Isso tem um impacto importante na saúde, aumentando o risco para doença cardiovascular e para câncer, que são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. E, além disso, tem um impacto importante no meio ambiente. Então, só essa quantidade pequenininha aqui de carne está associada com 70% da pegada de carbono da nossa dieta toda, e com cerca de 50% da pegada de água da nossa dieta. Então, mostrando aí, né, um importante local em que a gente pode atuar para a promoção de uma alimentação que seja mais sustentável, né, que tenha um menor impacto no meio ambiente e também promova mais saúde da população. Então, a carne vermelha aqui é um ponto de alerta nessa linha, né? E a gente sabe que o consumo desses alimentos de origem animal, eles vêm crescendo ao longo dos anos. E aí eu trago também um pouco do que a Nicole trouxe, mostrando a grande aceleração, né? Que a gente teve um acesso muito maior, né? Uma formação de cidades, aumento de população, de transporte e um aumento de comida, né? De disponibilidade. Mas isso tudo foi a custas de uso de recursos naturais, com grandes emissões de gases de efeito estufa, desmatamento, acidificação de oceanos. Então, tudo isso que a gente tem hoje foi às custas dessa grande quantidade de usos naturais. Para a gente produzir alimentos, a gente gasta recursos, né? A gente usa recursos, a gente usa terra, a gente usa água, a gente emite gases de efeito estufa. E aí a gente chega, né, isso também que a Nicole comentou, a gente chega numa era geológica chamada antropoceno, né? Foi um termo cunhado por Paul Crutzen na década de 1950, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, falando, então, que é uma nova era geológica onde o homem é dominante. E ele falou isso principalmente porque ele estudava a composição climática, né, a composição da atmosfera, e ele viu que teve uma mudança da composição atmosférica, principalmente pela formação, ali pelo homem, né, pela ação do homem, da construção de cidades e o uso de recursos para transformar o mundo. Então, mostrando aí o nosso protagonismo, mas usando aí recursos de uma maneira até sem muito, né, pensando no dia de amanhã. Então, e aí toda essa relação traz essa perspectiva atual, que até a Ana Paula comentou, onde a economia ela acaba tendo um peso muito maior na nossa sociedade do que, de fato, a saúde das pessoas e do meio ambiente, né? Agora, na época de Covid, a gente viu muito isso, né? De que abre economia, não abre economia às custas da saúde das pessoas. Mas, na verdade, para a gente atingir uma alimentação mais sustentável e uma saúde planetária de fato, essas esferas aqui, elas deveriam ter dimensões mais similares, né? Onde a saúde das pessoas, a economia e o meio ambiente deveriam ter pesos mais similares, onde a gente tivesse mais a saúde e o meio ambiente como tão importantes quanto a economia, né? E acho que uma das razões que a gente enfrenta disso, né, é a desconexão que a gente tem com a natureza, né? O homem, ele já não tem mais aquela conexão. Se a gente for falar em termos de alimentação, as crianças já é fato de que elas não sabem de onde vêm os alimentos, né? A gente pergunta de onde vem o leite e ela fala que vem da caixinha do supermercado. Mas muitos adultos também não têm mais a dimensão de quanto tempo leva um alimento para ser produzido, o tempo que leva entre produzir, chegar na sua casa, né, a quantidade de recursos que foi utilizado, e nem se dá conta que aquilo também é um ser vivo, né? Ele olha para o alimento como se fosse mais um produto, como qualquer outro produto que ele compra no shopping, e isso aumenta o desperdício de alimentos, né, porque você não dá valor para a comida. Então, esse é um grande problema que a gente vem enfrentando nas últimas décadas por essa desconexão do homem com a natureza, né, com o meio ambiente, levando aí a desperdício de alimentos
e a falta de cuidado, porque a gente consegue viver sem outros produtos, né? A gente consegue viver sem um celular, mas sem comida a gente não consegue viver. Então, essa é a grande importância aí da gente se conectar de fato com o que a gente come, né? E para onde que a gente vai, né? Pensando que a gente vai ter uma população crescente, aí em 2050 estima-se que a gente tenha quase 10 bilhões de pessoas no planeta, mas com recursos finitos, né? A gente não vai ter uma terra e meia ali, como a Nicole comentou, para poder nos dar o que a gente já consome hoje em dia. Então, acho que algumas ações, né, de conexão do ser humano com a natureza é fundamental para que a gente consiga, de fato, viver em um planeta e usar recursos de maneira eficiente, né, seja na produção de alimentos, seja na produção de bens e materiais, mas que seja de uma maneira para que no futuro os nossos filhos e netos também tenham condições de viver aqui. E a comida, eu acho que ela é um grande ponto aí, porque ela também pode ser utilizada como diplomacia alimentar. Porque a comida é algo, né, comer é algo que é único para todos, independente de sexo, de idade, de religião, de qualquer coisa. Todo mundo senta e come. Então, acho que isso é uma forma de conexão entre as pessoas, onde a gente pode diminuir problemas e diminuir adversidades através da mesa, através, né, de consumir um alimento. Então, mostrando aí que a comida ela pode promover uma conexão tanto com a natureza quanto com o próprio ser humano. Então, acho que é algo em que a gente pode explorar bastante, de levar a alimentação nesse aspecto, né? E a gente pode fazer isso de diversas maneiras. A gente pode atuar de forma individual, mudando, por exemplo, o nosso consumo, reduzindo o nosso consumo de carne, por exemplo, comprando localmente, né, estimulando a economia local. Eu posso diminuir o desperdício de alimentos, que a gente sabe que grande parte do desperdício acontece na nossa casa, e a gente pode diminuir esse desperdício usando aí técnicas culinárias, colocando alimento na geladeira, no freezer, comprando só o que a gente vai precisar consumir. A gente pode também ter ações interpessoais e institucionais, que eu acho que é fundamental, principalmente para esse público que a gente está falando aqui hoje, né? A gente pode fazer pesquisas para identificar como que é esse sistema alimentar e promover ações de mudança para tornar uma alimentação, né, e promover a saúde planetária. A gente pode fazer campanhas, né? Tem diversas campanhas para reduzir, por exemplo, o impacto ambiental de empresas, ou mesmo de universidades, né? Você pode fazer uma segunda sem carne, você pode estimular o uso de caneca na sua instituição, enfim, diversas ações de forma institucional. Posso até desenvolver produtos e negócios na mesma linha, né, de promover uma saúde planetária, assim como eu posso ter políticas públicas que incentivem, né, que estimulem nesse processo. Não adianta eu só ter ações individuais e institucionais se eu não tenho políticas públicas de apoio. Então, aqui eu trouxe duas políticas na minha área de atuação, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos, que estimulam, por exemplo, que 30% do dinheiro que vai para a alimentação escolar seja utilizado para a compra de alimentos da agricultura familiar, promovendo, né, que o produtor fique no campo e que produza alimentos de qualidade, frutas, verduras e legumes que vão ser consumidos pelas crianças. Então, aí ações individuais, interpessoais e políticas que podem ser utilizadas, né, para a gente promover essa saúde planetária. E para encerrar, eu queria falar que, assim, né, esse tema, ele é extremamente amplo, a gente tem muita informação, e o que eu trouxe aqui hoje, ele é só o comecinho, né, de tudo isso, e a gente sempre tem que ter em mente que é algo muito complexo, né, que toda ação vai ter um impacto, e que muitas vezes esse impacto, ele é imprevisível, mas a gente tem que saber que existe esse impacto e entender isso como um sistema complexo de ação. Além disso, nós como cientistas, como empresários e como população, a gente pode promover suporte para que outras pessoas tomem melhores decisões nas suas vidas e que aí sim atinjam uma alimentação mais sustentável, uma saúde, né, que pense na sua saúde e no planeta. E a gente tem que fazer isso junto, porque a gente não tem um planeta B, então a gente tem que começar hoje a promover mudanças na nossa casa, na nossa instituição e incentivar políticas públicas para que isso de fato seja feito, né? E eu deixo aqui alguns materiais do Sustentária, que é esse núcleo de extensão lá da Faculdade de Saúde Pública. A gente trabalha com 50 pessoas voluntárias que desenvolvem diversos materiais. Eu trouxe aqui um manifesto sobre alimentação sustentável, que é o primeiro documento nessa área aqui no Brasil. A gente tem revistas periódicas sobre o tema e também livrinhos de receitas, né? Porque não adianta a gente falar para as pessoas mudarem o seu hábito alimentar se a gente não fala como. Então, aí a gente faz diversas técnicas, né, aí para você promover uma mudança da alimentação de uma forma simples, rápido,
fácil e barata. E é isso. Deixo aqui os meus contatos e agradeço a oportunidade e estou à disposição para dúvidas. Muitíssimo obrigada, Aline. É um prazer tê-las aqui. É um prazer fazer parte dessa mesa com duas colegas de saúde planetária. Eu fico muito feliz que a gente tenha esse espaço, que a gente possa ter esse espaço na universidade hoje. As perguntas estão abertas, é possível fazer perguntas, elas vão ser recebidas pelas pessoas que estão cuidando aqui com muita diligência do evento. E enquanto as perguntas não chegam, começo eu. Vou falar algo geral, porque, na verdade, também é algo que me inquieta, mas é uma pergunta geral, não é uma pergunta, é para que vocês possam fazer comentários, caso vocês se sintam à vontade. Eu acho extremamente importante um conceito em que vocês duas tocaram, se não me engano, que é o de sindemia. Esse conceito me parece extremamente relevante. Ele pode até ser um conceito que está em discussão, mas me parece que ele necessita de muita atenção. Eu, como historiadora, eu acabo identificando, inclusive, elementos sindêmicos na política, por exemplo, em consonância e aprofundando toda essa situação precária do ecossistema em geral. Com destaque, né, claro, para coisas que a gente tem presenciado hoje, como politização do debate sobre saúde, sobre preservação ambiental, sobre clima e etc. E a minha inquietação sempre é dizer que nós precisamos falar mais sobre sindemia e sobre o alcance mesmo da sua aplicação, que me parece cada vez mais significativo. Então, enfim, se vocês quiserem fazer comentários, Aline, Nicole, sintam-se à vontade. Eu acho que esse tema ele é extremamente importante a gente debater e divulgar. E quando eu estava fazendo meu mestrado, né, em que eu estudava o consumo de carne na população de São Paulo, isso era em 2012, e eu falava para as pessoas que, né, a produção de carne tinha um impacto no meio ambiente, isso era visto como loucura dentro da própria universidade. Não era visto como algo que se relacionava às mudanças climáticas com a produção de alimentos, né, e o impacto na saúde. Então, acho que hoje, com isso, a gente ganha um pouco de evidência de que, de fato, isso acontece, que isso tem que ser colocado para a população. E acho que de 2012 para cá, a situação veio piorando um pouco, né? Hoje em dia, saiu os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, mostrando que mais de 60% da população brasileira tem excesso de peso hoje. Então, são dados alarmantes, dados daqui de São Paulo, mostrando, dados do SUS, que quase 70% da população de São Paulo, do estado, tem excesso de peso. É um dos estados que tem maior prevalência de excesso de peso. Então, acho que a gente vê aí uma mudança, né, e excesso de peso, ele é fator de risco para quase todas as outras doenças crônicas, que são as que mais matam, né, no Brasil, no mundo. Então, acho que é extremamente importante. Ao mesmo tempo, onde a gente tem essa questão política e um aumento da desigualdade também, até como a Nicole comentou, mostrando que desnutrição e carências nutricionais passam a ser prevalentes novamente no Brasil. Né? Então, acho que é algo que a gente tem que discutir muito, em que tem que ficar muito claro para a nossa população dessa conexão e o que a gente pode fazer para tentar melhorar, né, essas relações. Eu queria comentar também, porque, de fato, são tantos temas, como a Aline falou, é complexo, e aí, às vezes, fica a gente quase paralisado, né? Porque fica tão difícil agir, e esse é um grande papel da comunicação da ciência, talvez, né? Porque o que a gente precisa fazer também, além de trazer esses dados e pesquisar e essas conexões, é traduzir esse conhecimento e empoderar aí, né, comunidades e outras organizações para tomar essas ações. Então, acho que a Aline falou muito bem, é um exemplo muito claro da nutrição, até fácil de fazer nesse sentido, né? Porque com uma simples receita, e que se aquilo fosse né, disseminado, e cada vez o alcance pode ser maior. Então, é um impacto concreto. Por outro lado, eu acho que a gente tem que... Aí é o meu também, pelo lado pessoal, eu tenho
Minha formação é em relações internacionais, então a parte da diplomacia global, aí a gente falando de polarização e de lideranças globais, é claro que isso tem um impacto muito grande, e como que esses problemas que devem, por sua natureza, serem tratados de maneira global, e a gente vê o impedimento, né, a crise do multilateralismo, a ONU passando talvez aí, né, acabou esse ano, são 75 anos do aniversário aí da ONU, foi comemorado online aqui no Zoom, que a gente está fazendo, né? Mas nem todo mundo tem esse acesso, né, à internet, nem todo mundo tem o Zoom, a gente sabe da disparidade que isso, desse digital gap aí que está acontecendo, que é uma realidade. Por isso, esse ponto, eu acho que qualquer solução que a gente vai apontar, ou qualquer campo, o que é importante é essa diversidade, porque diversidade, né, eu gosto de focar, claro, no exemplo feminino, mas, porém, ele é válido para todas, para qualquer tipo de minoria, que às vezes não é minoria, né, mas que a gente é chamado de minoria, mas de grupos vulneráveis, que não são vulneráveis, mas porque, na verdade, eles têm as soluções para diversas coisas, né? A gente não tem, são esses problemas estruturais e né, sistêmicos que eu acho que é o maior problema que a gente enfrenta. Então, a saúde planetária, ela tem, sim, esse lado do indivíduo que tem que fazer as ações, mas a gente tem que ter clareza de saber que, né, não é, talvez, o nosso banho ali só, né, reduzindo o consumo da água, porque 90% de água potável é destinado para a agricultura. Então, como esses sistemas de produção estão sendo feitos e permitidos, porque aí estamos falando de questões legais, né, de regulação. Então, o importante para a saúde planetária é que a gente aja nesses dois níveis. Tem, sim, ações no nível individual, mas também essa parte sistêmica é muito importante, né, que não pode ser esquecida. E essa parte da diplomacia da saúde planetária é uma coisa que eu tenho trabalhado agora e lançado, porque se a gente for analisar, as convenções internacionais estão sempre ali também divididas, né? A Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade, a Convenção da Desertificação. Isso é uma construção de 1992 ali, né? No começo, talvez mais forte, quando a globalização começa aí nos anos 70, mas nos anos 90 ganha grande força. Então, hoje a gente precisa trazer isso de maneira conjunta, e é um grande desafio, claro. Obrigada, meninas. Eu tenho aqui duas perguntas, eu vou fazer as duas para a gente também adiantar, e aí, se vocês quiserem formular uma resposta geral. A segunda bom, acho que as duas cabem bem para as duas. A primeira é do Danilo. Gostaria de saber se alguma de vocês conhece sobre aterramento. Acredito que seria uma grande diferença na saúde global por estar ao alcance de todos e ter um impacto grande na saúde, principalmente nas 4 doenças que a Nicole disse, e até mesmo o coronavírus, e inclusive na questão da obesidade. E a Graziella pergunta como nós podemos inserir uma alimentação mais fresca e saudável na rotina das pessoas de vulnerabilidade social com o desafio financeiro e de escoamento de produtos. Vocês decidem. Posso começar? Em relação ao aterramento, eu não sei do que é o aterramento, me desculpa, Dani, não posso comentar muito sobre isso, né? O que eu posso falar em relação a diminuir o risco de doenças, a gente sabe que, né, para doenças crônicas, os principais fatores de riscos, eles são modificáveis, então a dieta é um fator de risco modificável, cigarro, álcool, pressão arterial são os principais fatores de risco para as doenças crônicas que a gente tem hoje. Então, se a gente trabalhar em educação, em acesso à saúde para a população, isso pode ajudar bastante, né, a reduzir a prevalência dessas doenças. Em relação ao que a Graziella pergunta, né, sobre uma alimentação mais fresca e saudável na rotina das pessoas com vulnerabilidade, eu acho que vem sendo feita algumas ações nessa linha. Então, em São Paulo, por exemplo, a gente tem alguns locais mais periféricos, onde tem distribuição de cestas orgânicas, onde as pessoas compram as cestas e é distribuído na própria comunidade, né? Eles têm até hortas urbanas, acho que a agricultura urbana vem sendo uma ação aí estimulada e que pode ajudar nisso também, e essas cestas têm até locais que fazem cestas solidárias. Então, você compra a sua cesta, chega na sua casa, mas você paga ali alguns reais a mais, né, uma porcentagem a mais, e aí você consegue oferecer cestas para a comunidade em vulnerabilidade. Então, acho que esses são
modelos de negócio que vêm começando a ser feito nas periferias da cidade, com a própria infraestrutura deles, né, de como fazer uma horta urbana, como fazer uma distribuição de alimentos em regiões mais periféricas, né, no Rio de Janeiro também tem algumas ações nesse sentido. Então, acho que existe ações e promover, né, o consumo de alimentos como frutas, verduras e legumes in natura pode ajudar muito. Acho que a educação nutricional, né, você falar para as pessoas é muito importante, mas você ter acesso para que as pessoas consigam comprar isso é fundamental para que, de fato, a gente tenha uma mudança real. Claro, esse exemplo é perfeito, né, Aline? A gente está falando aí de acesso à verdadeira comida, né? Porque o que a gente tem comido hoje em dia, um ponto que talvez às vezes é muito esquecido, que é o papel, qual é o papel da mídia ou do marketing no geral dessas discussões, porque a gente sabe que, na verdade, o que a gente está contra são relações de poder, né? São de grandes indústrias que não têm nenhum interesse em mudar, né, em trazer essa alimentação mais saudável, porque existem aí produtos que são lucrativos e que têm um poder muito grande, né, um lobby forte. Então, primeiro ter o conhecimento disso, aí uma questão da educação, né, pessoal das famílias, né, das mães em casa, de pais, então, começa cedo, né, com crianças, da gente poder trazer uma alimentação mais saudável, mas o que a gente sabe também é que essa conscientização hoje antes, lembra, talvez aí, gente, quando eu era pequena, eu lembro, São Paulo existiam festas de aniversário, né, no McDonald's, e era um grande evento, né, não sei se estou muito velho, mas acontecia, e era, imagina, uma grande coisa. Agora, imagina, gente, isso é quase que um crime hoje, você, né, trazer crianças para esse tipo de coisa, mas não existia esse conhecimento, talvez, na época, essa conscientização. Então, hoje a gente, talvez, tendo essa conscientização e tendo esse conhecimento, a gente pode sim tomar mudanças, ter mudanças muito valiosas aí. Essa parte, então, que eu acho que tem que ser também incluída nesses determinantes comerciais aí, né? Então, e valorização também de áreas rurais, porque nas cidades a gente fala, tem esse preconceito, né? Antes a gente tem que ter essa migração para viver na cidade, porque você tem que se dar bem na vida. E hoje, talvez, a gente fala quem se deu muito bem na vida nesse lockdown é quem estava aí em áreas não morando, as pessoas em Nova York, por exemplo, nunca quiseram sair correndo, né? Do centro mais caro para se viver ali um dos mundos. Então, eu acho que existe aí uma reflexão sobre esses valores, que tipo de ter ações que valorize as áreas rurais, o pequeno produtor, e também cidades, espaços que podem sim virar jardins, que podem virar produção de alimentos. Tem vários exemplos, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas também aqui na Europa, eu vejo bastante em Berlim, como essa importância, talvez pelo frio também, uma importância de área verde é muito importante. Mas o que é interessante aqui é que como a cidade protege essas áreas para que elas não virem rapidamente uma área de exploração e que aí chega e, na verdade, uma área novamente de exclusão, porque áreas verdes em São Paulo acaba virando essas áreas onde são apartamentos novos e empreendimentos que são inacessíveis para a população. E a ideia, essa lógica de exclusão é que é o grande problema, principalmente na América Latina. Então, e desculpa, eu também não estou sabendo sobre o aterramento, então, Danilo, seria legal, vocês podem explicar, vi aqui no chat que vai ser, a gente tem interesse em saber melhor sobre isso. Obrigada. Eu vou descrever aqui o esclarecimento do Danilo sobre o aterramento. O aterramento é o ato de colocar o corpo em contato elétrico com a terra, isto é, a mesma coisa que colocar o pé na grama ou ir ao mar. Existem 25 artigos científicos sobre o tema, mas a comunidade científica ainda ignora isso. Não existe pesquisa mais profunda sobre obesidade, mas o que se nota é que apenas 15 a 20 minutos com os pés na grama já tem um impacto a longo prazo nisso, tem um efeito anti-inflamatório, afina o sangue, é relaxante muscular, e também leva o sistema autônomo nervoso para uma maior calma. Esses são alguns dos benefícios apontados pelas pesquisas. Não sei se tem alguma relação com isso, mas a terminologia me reportou a um livro lançado recentemente, né, do Bruno Latour, que é um filósofo e antropólogo francês, que é justamente onde aterrar, como se orientar politicamente no antropoceno.
em que ele trata justamente da insuficiência das ciências naturais para tratar das questões dos problemas relacionados à Terra. Benissimo, né, vero e bene trovato. Obrigada, Bruno Latour foi professor, eu lembro dele, eu estudei na França, né? Então ele é professor da Sciences Po, e é um grande nome, grandes livros, né, que guia pelo lado daí também da filosofia e o papel da ciência nisso tudo. Então, realmente recomendo que as pessoas busquem. E é muito interessante, uma das ideias é de que talvez o próprio fato de que a gente não aceita essa mortalidade, né? Então, essa parte da tecnologia que vem como não aceitamento dessa conexão e esse poder que o ser humano tem que ter sobre os recursos, né? Essa dominação da área, né? do meio ambiente, faz parte, né? Dessa questão da construção social que a gente tem visto, dos valores que a gente realmente prioriza durante essas últimas décadas. Então, de fato, uma reflexão importante do Bruno Latour. Sem dúvida. Muito obrigada, Danilo. Mais perguntas? Queria aproveitar, enquanto a gente só não tem mais perguntas, só fazer um outro comentário que não deu tempo de colocar na apresentação, que é a gente falar sobre desperdício de alimentos, né? Que muitas vezes a gente não lembra de falar de desperdício de alimentos quando a gente fala em alimentação sustentável, em sistemas alimentares, e acho que é algo fundamental, porque, por exemplo, no Brasil, a gente tem um desperdício muito grande, principalmente na produção lá, né, nas fazendas, mas também na nossa casa. Então, acho que aí é um local onde a gente pode trabalhar bastante para a gente reduzir. Uma pesquisa da Embrapa mostrou que o desperdício médio do brasileiro é de 114 gramas por dia de comida, principalmente arroz, feijão e carne. E isso, por exemplo, no norte do país é muito maior. Então, a gente usar de artifícios que a gente tem, né, como sendo profissionais de saúde, sendo influenciadores, de fato, de outras pessoas para reduzir, porque a gente já gastou muitos recursos para que, de fato, aquele alimento chegue na mesa das pessoas. Então, acho que pensar em desperdício e pensar em estratégias das próprias empresas, como utilizar recursos para a economia circular, para devolver para o meio ambiente os próprios recursos, diminuir a embalagem, é algo fundamental que a gente nunca pode esquecer quando fala desse tema. Perfeito, Aline, perfeito e muito a calhar. A gente precisa fazer alguma coisa só para pensar nisso em algum momento aí, porque eu acho que é essencial e necessário. A Graziella, ela dá uma ótima notícia aqui. Fomos aceitos no edital da USPIN, em parceria com o Santander, para startups. E o projeto dela, de startups, chamado Terra Urbana, é essa implementação de hortas comunitárias individuais, convencionais ou hidropônicas, e levar o alimento para moradias sociais em parceria com a comunidade. Ela tem alguns desafios, mas vai mandar e-mail para vocês, para nós, para esclarecer algumas dúvidas. Parabéns, Graziella. Enfim, tem todo o nosso apoio. Força aí. Com certeza, Graziella, fico muito feliz de ouvir, né, que tem pessoas querendo trabalhar nessa linha, de levar alimentação saudável para pessoas que estão em vulnerabilidade. Eu acho que pensar em hortas comunitárias é fundamental. Tem até uma horta da Faculdade de Medicina e uma horta da Faculdade de Saúde Pública também que atuam nessa linha. Recomendo você a procurar também saber sobre essas hortas, porque eles têm feito um trabalho bem, bem interessante. E manda um e-mail e a gente conversa, com certeza. Sem dúvida. Eu queria também dizer, só parabéns, claro, são notícias assim que, na verdade, esse é o que a gente está falando, de trazer essas soluções e essas teorias tão complexas, que, na verdade, elas podem ser muito mais simples. Essa solução, né, dessa startup que você anunciou, Graziella, é um começo de uma solução que conecta diversos pontos que a gente está trazendo aqui. Por isso que eu acho que foi parabenizar de novo os organizadores por trazer esse tema de saúde planetária num evento como esse, que é de empreendedorismo, né, de trazer soluções e que o setor privado não seja mais a fonte só da destruição, porque, né, o setor privado não é uma coisa homogênea, tem muita gente aí querendo trazer essas soluções. Então, eu queria encorajar e que mais
mulheres sejam empreendedoras. A gente sabe que esse mundo digital aí é uma nova separação, né? Se a gente for falar, sei lá, eu trabalho bastante com coisas de blockchain, e você vai ver o que essas cryptocurrencies, e você vê que são 90% dos homens trabalhando sobre isso. Então, a gente precisa, não podemos ficar para trás nesse tema digital, e mais mulheres empreendedoras. Acho que isso é um grande começo também. Obrigada. Nós que agradecemos, Nicole. Eu acho que vai chegar mais uma perguntinha aqui. Ah, chegou. Gostaria de saber como reaproveitar, essa veio da Beatriz mesmo, acho, porque foi ela que me encaminhou. Gostaria de saber como reaproveitar aquelas frutas e legumes que são descartadas nos ceasas da vida. Já vi que elas não estão estragadas, mas gostaria de saber se é seguro comer, pois isso evitaria o desperdício. Isso é um problema bem grande, né? A gente tem algumas iniciativas, por exemplo, Comida Invisível é uma ONG, né? Eles têm um aplicativo onde eles conseguem conectar pessoas que vão jogar os alimentos fora, por exemplo, restaurantes que têm um desperdício muito grande de alimentos, com pessoas que querem consumir aquele alimento, né? Esse ano foi promulgada uma lei que estimula restaurantes a doarem, porque antes era muito difícil, porque qualquer problema que as pessoas que recebessem a comida tivessem, elas poderiam processar o restaurante, e aí o restaurante ficava muito inseguro de doar esses alimentos, mas esse ano a gente tem essa lei que ajuda. No CEAGESP, eu acho que se você for lá e ver alimentos que estão em boas condições, com certeza você pode pegar e levar para casa, né? Frutas mais que estão amassadinhas, elas podem virar geleia, né? É muito fácil de fazer, e quando elas estão mais passadas, elas estão mais docinhas, então nem precisa adicionar tanto açúcar para fazer geleia, é só colocar na panela, né, e ali com um pouquinho de açúcar mexer até dar uma consistência, sempre colocar uma maçã, porque a maçã tem pectina, que é uma fibra que ajuda a formar aquela consistência de geleia, né, e acho que talos, dá para a gente fazer torta, dá para, né, fazer uma sopa, então acho que acho que com certeza isso enriquece a nossa alimentação e diminui o desperdício de alimentos. Então, se você puder fazer isso, eu super recomendo, né? Agora, eu vi esses dias que tem a gente fala de locavor, né? Que são as pessoas que que preferem comer localmente, e agora tem o frivavor, eu acho que é o nome, de ir na feira na hora da xepa, para buscar os alimentos que já estão, né? Que vão ser desperdiçados, e aí realmente para diminuir o desperdício. Então, acho que são novas linhas aí que vêm surgindo e vêm sendo incentivadas para que a gente tenha uma alimentação saudável e que diminua o desperdício de alimentos. Super importante, Aline. Tem mais uma pergunta aqui que veio nas perguntas e respostas da Marisângela. Ela diz: acredito que a redução do consumo de carne é muito importante, mas como ajudar as pessoas a mudar o hábito alimentar? A redução do consumo de carne é muito difícil, porque a população brasileira, ela consome, gosta de muita carne, é o hábito do brasileiro, e existe muito mito, né, em torno da carne, então é um processo um pouco difícil, mas ele é totalmente factível. Acho que as leguminosas, que são os feijões, são os alimentos que mais substituem a carne de uma maneira muito simples, né, em termos de proteína, em termos de ferro. Se tiver uma alimentação variada, e assim, a gente não precisa tirar a carne, né, da alimentação, só da gente reduzir o consumo de carne, isso já vai ter um impacto importante na nossa saúde, no meio ambiente, se as pessoas consumirem carne. E acho que, de maneira geral, né, se a gente trabalhar tanto com educação alimentar, falando para as pessoas, né, dando sugestões, né, falando sobre o que ela pode fazer, no geral, mas também oferecendo suporte. E aí eu acho que vem as empresas, vem política pública, vem instituições trazendo meios disso mudar, né? Então, por exemplo, lá na Faculdade de Saúde Pública, a gente começou, em 2012, a gente fez uma intervenção no restaurante universitário para reduzir o consumo de carne. Então, a gente fez uma campanha falando para todo mundo por que comer muita carne tinha um impacto na saúde e no meio ambiente. Mas só a gente oferecer essa informação não era o suficiente para as pessoas mudarem. Mas aí a gente foi, uma vez por mês, no restaurante, ofereceu uma comida vegetariana. Então, não tinha opção de carne naquele dia. E a gente fez isso mensalmente, né, uma vez por mês, durante o ano todo. No final do ano, a gente perguntou para as pessoas se elas mudaram o hábito alimentar, se ela reduziu o consumo de carne fora da universidade. 40% falou que sim. Então, a gente conseguiu ver que, se a gente oferecer informação e também suporte, é possível que as pessoas
reduzam o consumo, modifiquem o seu consumo, né? É sempre mostrar o lado positivo de como fazer essa mudança, acho que é algo fundamental também para a gente não assustar, né? Acho que a gente tem que dar meios dela fazer essas mudanças. É interessante isso, né, Aline? E acho que a gente pode falar que tem aí uma coisa da saúde, da dieta da saúde planetária, né, que chamou bastante atenção, que é chamado assim mesmo, e nessa dieta da saúde planetária, que vocês podem procurar aí, tem também umas receitas, tem debates, né, por trás disso, porém, ali também não é, né, o pedido de banir totalmente a carne, mas que você tem a gente está na curva completamente ao contrário, né, você vê, tem um gráfico, não mostrei esse slide, mas o que a gente tem hoje é o inverso do caminho que a gente deveria ir, né? Então, e é interessante que o Brasil tem, talvez aí pelo lado de política pública, que leva essa questão um pouquinho mais séria, porque a gente depende muito, né, economicamente de exportação de carne, por exemplo, sabendo que essa talvez não seja a tendência desses mercados. Eu vejo, por exemplo, aqui em Berlim, com a opção, né, de receitas vegetarianas ou restaurantes que são muito bons, que talvez a gente não tenha tanto, né, em lugares que não valorizam isso. Então, você não desenvolve essa habilidade. Mas quando você tem e está disponível para as pessoas, elas vejam que não é tão ruim assim, né? Não é o que parece, essa mudança de hábito é muito mais forte. Existem também, a gente sabe, né, documentários aí no Netflix falando também de atletas que fazem parte, que usam, né, outras dietas, e sempre entender qual é o lobby, às vezes, por trás, né? Porque tem muito interesse econômico por trás dessas preferências ou grandes soluções, ou mesmo as dietas, né, gente? O que é importante é esse equilíbrio, mais do que qualquer coisa. Sim, acho que também tem, né, a gente se aproximar da comida, a gente fazer testes, ir para a cozinha, fazer um teste, acho que isso é algo super importante. Quando a gente se conecta mais com a comida, a gente sabe mais o que a gente está comendo, a gente dá mais valor para isso. Então, vai lá, faz um teste. Não é sempre que vai dar certo, não, claro que não. Mas começar a fazer esses testes de colocar temperos, de modificar e saborear isso, né? Ver como um momento que pode ser feito em família, enfim. Usar, é óbvio que muita gente é muito ocupada, não tem tempo, mas no final de semana, tirar umas horinhas ali, fazer com a família, eu acho que dá uma qualidade de vida, né, uma qualidade de tempo com a sua família para você comer um alimento mais saudável. Então, acho que isso e aí até no nosso manifesto e nos materiais do Sustentário, a gente tenta trazer um pouco essa discussão, né, de o que é isso, como é que isso se dá no Brasil e como mudar essa alimentação, né? A Nicole fala da dieta do Eat Lancet, lá a gente tenta traduzir essa dieta de uma maneira mais, assim, para essa questão brasileira. Então, recomendo que vocês olhem lá no material. Excelente, importantíssimo. Muito obrigada. Mais perguntas? Bem, é muito importante, né? Eu diria que é muito importante nós nos darmos conta do que é o antropoceno, né? E que, portanto, nós vivemos mudanças provocadas por nós mesmos. E que essa reconexão, né, com a terra, com a comida, né? Que me parece que esse é o princípio geral, ela talvez seja a única solução. Eu também, a partir de uma perspectiva um pouco de historiadora, bem, eu trabalho com Idade Média, né? A própria noção cristã do que é o homem, do que é o humano na Terra, ela coloca a humanidade como reinando sobre todo o restante daquilo que seria uma criação, o que tornaria esse homem soberano e sem contas a prestar para ninguém. Então, tamanho antropocentrismo, né, das religiões, sobretudo das religiões monoteístas, elas acabam realmente conduzindo a culturas que nos fazem crer que, efetivamente, nós existimos apesar de todo o resto. Enfim, não é nada disso. Eu só atento, portanto, seria uma pequena reflexão, mas eu achei outra pergunta aqui, gente. Aline, poderia fornecer os textos para eu ler, esse é o Danilo, sobre o motivo do impacto da carne? Sim, eu acabei de mandar para você, não sei se você recebeu, Danilo, o link que eu deixei na apresentação, que é o bit.ly/saibis 2020. Aí lá vai ter o manifesto, e aí você consegue, lá fala um pouquinho sobre essa redução do consumo de carne, e nas referências bibliográficas você consegue achar os materiais originais.
Perfeito. Deixa eu ver. Ótimo. Mais uma pergunta, dá tempo para mais uma. Bem, eu então começo a me despedir, em primeiro lugar agradecendo muitíssimo as minhas colegas panelistas, a Aline e a Nicole, agradecendo a organização desse evento, na pessoa do professor Moacir, da Aline, da Beatriz, que nos ajudaram aqui a tornar isso realidade. Também agradeço a Pró-Reitoria de Pesquisa, no professor Silvio Canuto, nosso pró-reitor de pesquisa, que teve a ideia de trazer esse painel e justamente para promover um movimento tão caro a nós, que é a saúde planetária. Eu também agradeço ao professor Antônio Saraiva, sem o qual nós três não estaríamos aqui, ele que nos juntou, e ninguém separará. E, enfim, muitíssimo obrigada, desejo uma ótima tarde a todos, cada vez mais conectados aí no nosso ecossistema. Muito obrigada. Obrigada, gente, foi um prazer. Parabéns pelo evento. Obrigada, uma boa tarde a todos, foi um prazer.